Deus tem compromisso com aqueles que lhe honram. E ele mostrou isso para nós através da vida de Noé. Quem conhece a história de Noé, né? Sabe, o grande homem, o grande dilúvio que aconteceu. Então Noé, queridos, ele estava vivendo em meio a uma grande violência, uma geração violenta, uma geração corrupta, uma geração incrédula e totalmente voltada para os seus próprios desejos. Chegou a um nível, chegou um momento que Deus passou a olhar na terra e só viu um homem, um só, no meio de tanta multidão, de tanta gente. Só um homem que honrava a Deus. Só um homem que era considerado justo aos olhos de Deus. Deus não fala nem que era a família de Noé. Não fala sobre os filhos, não fala sobre a esposa. Não, ele só falou apenas sobre Noé. É lamentável, né? Nós sabemos que no meio de tantas pessoas, um homem foi achado digno de honrar a Deus, porque havia muita perversidade. Já não se sabia mais o que já se tinha perdido, a noção do certo e do errado. Irmãos, a nossa sociedade hoje, nós nem sabemos, mais confundidos, né, o que é realmente correto. Que é tanta gente falando, tanta gente mentindo, tanta gente deturpando as coisas, não é? Se você não se apegar realmente à palavra, aqui, o que a Bíblia diz, você acaba ficando confuso, você acaba, né, perdendo até o sentido da sua vida. E assim naquele tempo não estava tão diferente. Então Gênesis capítulo 8, versículo 3, ele nos mostra que Deus já tinha passado ali, né? O dilúvio já tinha passado a régua, né? Já tinha cancelado o CPF ali de muita gente, porque realmente é o pecado, né, que permite a morte destruir a vida das pessoas. Deus não queria de forma nenhuma que as pessoas se perdessem. Deus ficou tão triste, se arrependeu tanto, né, de ter permitido que as águas pudessem engolir as pessoas, que o dilúvio pudesse engolir tantas vidas, tantas pessoas. Mas é a morte, é o pecado. Então o pecado veio e ceifou, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então o pecado veio e ceifou aquelas vidas. E agora Deus tinha livrado aquele a quem honrava ele, que era Noé e a sua família, tá certo? Então, Gênesis capítulo 8, versículo 3, olha só o que fala lá. As águas foram abaixando pouco a pouco sobre a terra, a fim de 150 dias as águas tinham diminuído muito. Versículo 5. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, olha só, 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Então veja bem, olha só. Nós vemos aqui uma família também que estava em quarentena. Aliás, Noé passou muito mais do que uma quarentena, do que 40 dias. E, irmãos, Deus prometeu para Noé que ele não iria mais permitir que houvesse dilúvio na terra para matar as pessoas. Mas se ele não tivesse comprometido a palavra dele com Noé, porque ele se compadeceu da humanidade, eu imaginaria, eu não duvido que nós poderíamos estar vivendo também um grande dilúvio. Deus quer mudar a forma de ser e de viver. E depois de tudo isso, irmão, quando passar, você vai ver, o mundo não vai ser mais igual. O mundo não vai ser mais igual. Então, as pessoas estão achando ruim. Muitas delas estão sofrendo. Mas estão sofrendo as consequências do pecado de outros. Do pecado, muitas vezes, da nação. Quando chove, a chuva não só cai na casa de uma pessoa. Não. A chuva, quando ela cai sobre os bons e os maus. Ela cai sobre, né, todas
todas as casas. Aí você percebe, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa correta, você tem procurado amar a Deus, servir a Deus. Por que eu estou no meio disso? Porque Deus, eu acredito que Deus está querendo separar os justos dos injustos. Algo está para acontecer. É necessário que haja um ato de arrependimento para que cesse, né, todo esse mal que está assolando as pessoas. Agora eu pergunto para você, quem entrou na arca? Havia uma lista de passageiros. Quando você entra no navio, é diferente de que quando você entra num bote. Quando você entra no navio, você vai passear. Quando você vai num bote, não. Você vai ter que remar. Você que vai ter que pagar o preço para chegar até lá. E Deus deu toda a instrução para Noé. E ele disse bem claro, Noé, vai a sua família e os animais. Um par de cada animal. Noé tinha 150 dias para administrar tantos animais naquela arca, para se organizar, para se reinventar. Então nós estamos tendo também esse tempo, que eu acho que a nossa casa hoje pode ser a nossa arca. Nós estamos tendo 40 dias para nos reinventar, para nos organizar. Deus está nos dando instruções muito sábias agora, num momento em que nós podemos aprender também. Tira tempo para Deus, tira tempo para a nossa família, cuidar dos nossos pais, procure preservar, proteger aquilo que tem valor para você.